galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta sexta-feira, recheado de informações para vocês. Então já chega deixando o likeão aí no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se quiser deixar o dislike também, fica à vontade. E aproveita para seguir o nosso perfil oficial no Instagram, beleza? Dito isso, né, galera, vamos começar o vídeo aí falando do nosso grande rival aí nas semifinais da Copa do Brasil, que é o Atlético Mineiro. O Atlético classificou aí para as semifinais da Libertadores. Isso pode respingar a gente no que tange a calendário. O Atlético tem 3 jogos para fazer em 6 dias. Dia 17 de outubro, quinta-feira, jogo de volta após data FIFA pela Copa do Brasil. No domingo, contra o Fortaleza pelo Brasileiro, rodada 30. E na terça-feira, dia 22/10, tem duelo aí pela Conmebol Libertadores. O jogo de quinta para domingo, ok. Os clubes já têm esse hábito de jogar quinta, domingo, quarta, domingo. Até aí de boa. O que tá pegando é esse jogo domingo depois terça-feira. E 3 jogos aí. Tudo o Atlético vai fazer fora de casa. Vai jogar em São Januário, vai jogar no estado do Ceará e vai para a Argentina. Então pegou aí e o Atlético está tentando, junto à CBF, movimentar os jogos aí. Ou do Campeonato Brasileiro com Fortaleza, ou mexer no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Beleza? Então essa é a situação, não sabemos ainda o que a CBF vai fazer. Lembrando que o Flamengo tentou realocar a agenda do jogo dele contra o Corinthians, sendo que isso depende de um aceite do rival, né? No caso lá do Corinthians, e o Corinthians não concordou e a CBF não conseguiu ajustar para o Flamengo, tá? Então não sei qual vai ser a postura da diretoria do Vasco. Outra informação importante aí, essa daí interfere direto na gente, tá? Então pode ser que o jogo do Vasco mude ou não. Então por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Outro detalhe, pensando em Copa do Brasil, o Atlético tem algumas ausências confirmadas, não vão jogar contra o Vasco, e tem algumas dúvidas, tá? O Atlético pode vir enfrentar o Vasco com bastante desfalque. 3 são garantidos, não jogam contra o Vasco na Copa do Brasil. Nem o jogo de ida e nem o jogo de volta. O Bernard teve uma lesão confirmada após fazer um exame de imagem. Ele foi substituído por Daverson entrar e marcar os 2 gols contra o Fluminense. Mas o Bernard foi constatado uma lesão no ligamento do joelho. Esse tipo de lesão, ele deve ficar de 10 a 12 semanas aí fora. Confirmado, ele está fora da temporada, tá bom? Outros 2 jogadores não podem jogar pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, porque já disputaram a competição por outras equipes. O Daverson jogou pelo Cuiabá e o Fausto Vera jogou pela equipe do Corinthians. Então esses 3 jogadores, Bernard, Daverson e Fausto Vera, estão fora, beleza? O Zaratio tá lesionado, ele fez uma cirurgia para poder corrigir uma hérnia inguinal, ainda não tem data exata para voltar. É possível que pelo menos o jogo de volta o Zaratio jogue. Há uma dúvida ainda se ele vai poder jogar o jogo de quarta-feira ou não. O Saravia e o Alisson. O Saravia, lateral direito titularíssimo da equipe, teve uma lesão na coxa, próximo do confronto ali contra a equipe do São Paulo, e tá fora, tá bom? Tá fora do jogo, tá fora, tá lesionado, assim como o Alisson, né? Jogador aí oriundo da base, também tem minutos. Esses 2 jogadores estão com lesões na coxa. Não sabemos ainda se eles vão jogar ou jogo de ida ou de volta. São dúvidas. O titular, o Pitbull, o principal volante deles, estava lesionado, se machucou no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, teve uma luxação no ombro. Ele vinha tratando e hoje, sexta-feira, ele começou a fazer o trabalho de transição. Não sei ainda se vai dar tempo dele jogar já o jogo de quarta-feira ou se vai ficar só para o próximo jogo. Mas hoje, sexta-feira, ele começou a fazer o processo de transição. Então o Galo tem 3 desfalques confirmados contra a gente nos 2 jogos da Copa do Brasil e 4 dúvidas: Zaratio, Saravia, Alisson e Otávio, tá bom? Então esses 4 jogadores aqui são dúvidas. Inclusive, o Atlético Mineiro vai mandar um time misto para enfrentar o Palmeiras aí no Allianz Parque. Inclusive, tem uma promoção bem legal rodando na Betfair que eu trouxe para vocês, beleza? Mas isso aí é para um outro momento. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se dá para dar uma animada aí com essas informações aqui que eu trouxe para vocês sobre o DM do Atlético Mineiro. Lembrando que nessa altura do campeonato, todo time tem jogador fora, né? O Vasco tem o Adson,
que está praticamente fora, já tem o Estrela, está retornando agora, ou daqui a um tempo, Jair e Paulinho, então não é só o Vasco, né? O próprio Flamengo aí tá dizimado aí, cheio de desfalque, enfim, tá bom? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Vamos virar a chave agora e vamos falar de Felipe Coutinho. Antes, gostaria de lembrar vocês aí que a PagBet é parceira do nosso canal Futebolaço aqui. Na PagBet você tem muitas vantagens. Transferências através de Pix. Notou o nosso bordão da PagBet, acertou, tá pago, via agilidade das nossas transferências. Você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. Olha que maravilha. Pensou em apostas, pensou em PagBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Faça aí como o seu Adalberto e corre na PagBet. Beleza? Dito isso, né, galera? Vamos seguir agora com o restante das informações. O Diário AS, que é um dos principais veículos em espanhol, fez uma matéria falando sobre o Felipe Coutinho, que ele voltou a demonstrar bons momentos de futebol, mas de contrapartida soltou uma espécie de maldição aí, que enquanto ele está em campo, o Vasco não consegue vencer. Antes de eu pegar aspas do jornal AS aqui para falar sobre o Coutinho, é interessante a gente ver como esse tipo de jogador leva a tua imagem para o mundo, né? Apesar da matéria ser para falar do Coutinho, a matéria vai falar do Coutinho atuando no Vasco. Então é importante você ter esses jogadores aí internacionais. Isso mostra o tamanho do Felipe Coutinho. Ele não tem mais ligação com nenhum clube espanhol. Ele tem um passe dele preso ainda ao Aston Villa da Premier League. E ele ainda é notícia lá no jornal espanhol. Tá bom? Vou pegar um trecho da matéria aqui, ó. Quando ele joga, o Vasco não ganha. Coutinho voltou a oferecer boas sensações. Inclusive fez um gol heróico no empate por 1-1 com o Flamengo. No entanto, quando ele está em campo, seu time sofre. Desde seu regresso, o meio-campista participou de 6 partidas e o Vasco não ganhou nenhuma. Um pesadelo para o jogador. No domingo, ele jogou 33 minutos contra o Palmeiras e mesmo com a equipe tendo melhorado com a sua presença em campo, Coutinho não conseguiu evitar a derrota por 1-0, tá? Tá feito o registro aí do AS falando do Felipe Coutinho. Eu vou pegar um trechinho do programa do Seleção Sport TV da última segunda-feira, mas bem curtinho mesmo, onde eles falam especificamente do comparativo ali entre Felipe Coutinho e Dimitri Payet, e também o Paulo Nunes aproveita para falar da diferença do Matheus Carvalho e do Sforza. Tá com vocês aqui o Lédio Carmona e o Paulo Nunes no Seleção Sport TV discorrendo sobre a entrada do Felipe Coutinho no time. O Lédio pede o Coutinho já titular dessa equipe do Vasco e o Paulo Nunes aproveita para fazer também esse comparativo aí, a diferença das atuações do Vasco com o Matheus Carvalho e com o Sforza. Com vocês aí o trecho do programa Seleção Sport TV. É um time organizado. Exatamente, Lédio. Bem organizado, bem organizado. Luta, tem alguns bons jogadores que resolve, como o Verratti no jogo aéreo. Agora, Paulo, é de sua diferença. O Coutinho virar titular. Tá. Já tá, né? E, assim, melhorou quando e até pelo entrou. fato do Payet, né? Assim, além do Coutinho também, o Payet, ele não tá tendo desenvoltura, ele tá preso, ele não consegue se movimentar direito. O Vasco, quando tem o Hugo Moura e Matheus Carvalho, ele não tem uma saída qualificada, mas ele tem uma marcação melhor. Com o Sforza, você não teve a construção e não teve essa marcação. O Hugo Moura ficou correndo sozinho ali. Ele é muito franzino, muito franzino, ele não aguenta. O Matheus Carvalho caiu de produção. Caiu, mas mesmo assim, Lédio, ele marca melhor. O Vasco melhorou no segundo tempo, no meu modo de ver, porque o Coutinho inteligente, o Coutinho vinha aqui atrás. Vinha atrás para buscar a bola, para começar o jogo. O Coutinho, 3, 4 vezes, o passe dele quebrava toda essa primeira marcação ele do deu uma Palmeiras. Ontem não, absurdo. E os passes dele por cima. Então, acho que foi a jogada mais bonita do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Não, eu falei, pagou o ingresso. Mesmo pagou o ingresso para todo mundo que estava no jogo. Bom, galera, concordo bastante com a análise dos companheiros de mesa, inclusive a opinião do Paulo Nunes é bem similar à minha sobre essa questão aí do Payet e do Coutinho. Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Matheus Carvalho e Sforza. Então acho que não tem nem discussão, né? Acho que a opinião é praticamente unânime no meio da galera, né? O Sforza até tem um bom toque de bola, mas acaba não sendo tão efetivo esse jogo dele no Vasco na maioria das vezes, a não ser quando o adversário está retraído, bloco fechado, já está ganhando, né? E dá o contra-ataque, e joga no contra-ataque contra o Vasco. Mas na maioria dos jogos não é assim que o Vasco joga. O Vasco não joga amassando o adversário, pegando o adversário com linha abaixo.
Normalmente é o contrário, é o Vasco que joga com o bloco mais baixo, correndo atrás do adversário, e os jogos do Esforza não tem me agradado nem um pouco. Apesar de que, enquanto o Cocão estava no Vasco nos últimos jogos, ele não vinha de boas atuações e nem entrou tão bem nos jogos. Mas eu ainda prefiro dar uma nova oportunidade ao Cocão, melhorar a proteção da área do que oportunizar mais uma vez o Esforza, beleza? Para fechar, por último e não menos importante, o Vasco fechou mais 3 reforços aí para a equipe sub-20. É sempre bom a gente estar de olho no sub-20, porque do sub-20 a galera já pula aí para o profissional. Inclusive, tivemos bons valores esse ano no profissional. Estamos falando aí de Estrela, Leandrinho, JP, Lincoln, jogadores que participaram até de gol aí do Vasco na temporada, o próprio Ryan, alguns já sendo até bem importantes para a equipe, como o Leandrinho. Acho que o Leandrinho é um jogador hoje inquestionável. O Ryan entra com frequência, então a galera aqui ainda torce o nariz pro Ryan. É um processo meio que natural. O próprio GB também marcou um gol importante contra o Red Bull Bragantino. E o Vasco fechou 3 contratações aí para o Sub-20. São eles: o lateral direito Cauã Coutinho do Madureira, o meia Igor Henrique do Al Jazeera, ele estava livre no mercado, chega aí livre para o Vasco, e o Vitinho, atacante do Bangu. Os 3 jogadores já têm 20 anos completos, ou seja, terminam a sua formação no Sub-20 esse ano, e o Vasco ainda disputa até dezembro 4 competições: Campeonato Carioca, Otávio Pinto Guimarães, Copa do Brasil e o Brasileirão de Aspirantes. Inclusive o Vasco estreou no Brasileirão de Aspirantes, perdendo para a equipe do Botafogo, tá? Os 2 jogadores aí do Rio de Janeiro, aqui do Bangu e do Madureira, vêm por empréstimo até o fim da temporada. Já o Vitinho chega livre, só não consegui buscar informação se o contrato dele expira em dezembro, ele vai ter essa oportunidade no Vasco, ou se o Vasco já vai dar um contrato profissional para ele, ou seja, no ano que vem, obrigatoriamente, ele já teria que estar no time principal. Acredito eu que não. Por outro lado, vai ter uma oportunidade de 3 meses e meio, né? Nem 3 meses e meio, né? O mês acaba daqui a 3 dias. Enfim, se eu conseguir mais informação para vocês a respeito do Igor Henrique, meia que estava no Al Jazeera, eu trago para vocês aqui no canal. Beleza? Então é isso, minha galera. Assim nós vamos encerrando a segunda e última edição do dia. Amanhã eu volto com a nossa primeira edição, beleza? Use o espaço para comentários aqui, para vocês discorrerem as suas opiniões. Lembrando, sempre de forma democrática e educada. Não tem problema nenhum concordar ou até discordar, mas desde que vocês os façam com educação, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu! Fui!